Fala pessoal, boa noite. Boa noite, gente. Como vocês estão de domingão aí? Ei, Cláudia, bem-vinda. Sara, Laura, bem-vindas ao nosso encontro hoje. Nós vamos trabalhar os nossos medos, o nosso chakra raiz, fica conectado lá na base da nossa coluna, conectado com a terra. Boa noite, querida. Saudade demais de você. Tenho pensado muito em você. Depois vamos conversar um pouquinho, tá, Laura? Então, gente, vamos trabalhar essas questões do nosso chakra básico, né? Que fica localizado lá na base da nossa coluna. Como eu falei para vocês, os chakras são pontes, são pontos de energia que nós temos no nosso corpo. Nós temos diversos pontos de energia do nosso corpo, mas nós temos 7 principais. Os mais falados, os mais citados, são esses principais que estão localizados. O raiz, que é o que a gente vai trabalhar hoje, a gente começou trabalhando no estômago, né? Começamos a trabalhar o chakra do estômago e agora vamos descendo do estômago para o chakra esplênico, agora o chakra básico, lá na base da coluna, tá bom? Que é o nosso chakra raiz, onde a gente capta a energia da terra e do entorno, e que nos conecta também com a terra. Então é muito importante a gente estar em equilíbrio com esse chakra. Quando a gente está em desequilíbrio com esse chakra, a gente não se sente pertencente, a gente fica inseguro, ansioso, com muito medo. E o medo é o chakra que mais, a energia que mais bloqueia todos os chakras. Bloqueia todos os chakras, mas o chakra básico é o que fica mais afetado por essa questão do medo, porque ela para o movimento, a ação. E esse chakra tem tudo a ver com a nossa ação, com o nosso movimento. Ele tem a ver com o nosso instinto, os nossos instintos básicos, né? Então vamos lá, vamos para a selva. Vamos ver como é que um leão se movimenta lá na selva. Ele não precisa se alimentar e caçar e procurar um lugar seguro para colocar estar para poder caçar. Ele precisa estar num lugar seguro para colocar sua prole lá, né? Os seus filhotes. Então, o leão, esse é o instinto de sobrevivência. Estar próximo de nutrição, de hidratação e seguro. Esse é o nosso instinto de sobrevivência também enquanto nós humanos. Então, o que desequilibra esse instinto é para estar nesse processo, mas não focado só na sobrevivência, porque quando a gente está focado só no instinto de sobrevivência, a gente deixa de fluir para todos os outros chakras. A gente precisa estar com essa base bem estruturada e conectada com a terra, na questão de se sentir pertencente, conectado com essa terra, para a gente poder fluir com essa energia para todos os outros chakras. Ei, Gabi! Ei, Rosane! Bem-vindas, meninas! Bem-vindas à nossa live, nossa imersão, né? Então, quando a gente, às vezes, exagera também nesse instinto de sobrevivência, né? A gente passa por cima dos outros para conquistar o que a gente quiser, o que a gente quer, ou então tá focado demais, né, no instinto sexual, porque o instinto sexual também está conectado com o instinto de sobrevivência para a manutenção da espécie, né? Então tem um desequilíbrio aí também nessa questão da energia sexual. E é muito importante a gente equilibrar essas questões aí, né? Tanto sexual como instinto de sobrevivência, que a gente não tem que passar por cima do outro para tá bem, né? Precisa estar em equilíbrio, precisa estar em equilíbrio com esse instinto de sobrevivência, conservando o grupo, né? O grupo, a egrégora, né? O clã, e bem nutrido nas questões sexuais, porque se tiver muito desequilíbrio sexual, ele está muito ativado aí,
né? O instinto sexual tá muito ativado aí. Então, se a pessoa estiver muito ligada a esse instinto aí sexual em desequilíbrio, então tá fora do eixo. Tudo é equilíbrio. Tudo é um equilíbrio perfeito para que a gente esteja bem com a gente mesmo. Então, tem muitas pessoas, a grande maioria das pessoas está em desequilíbrio com esse chakra, ou ativo demais ou inativo, tá? Ei, Elisete, boa noite, querida. Então, é muito importante que a gente olhe para essas questões desse chakra aí, porque é o que nos conecta com a Terra, né? Esse chakra, ele é voltado para baixo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Ele é como se fosse um vórtex assim de energia voltado para baixo, lá no na nossa base da coluna, entre o nosso ânus e o nosso órgão sexual. E ele fica bem ali assim, ó, nessa posição aqui, voltado para baixo, captando a energia da Terra, fazendo uma troca energética com a Terra, na verdade, né? Emana e recebe, né? Só que aí a captação desse chakra tem muito a ver. Boa noite, querida. Elisete falou assim, boa noite, lindeza. Lindeza, você também. Então a gente faz uma troca aí, né? Uma troca energética. A gente dá e recebe. E isso é muito importante. A gente está bem vinculado com a Terra. Tem muitas pessoas que não gostam de estar aqui na Terra, acham que estão presas aqui na Terra, acham que a Terra é complicada, acham que a Terra é ruim, acham um monte de coisa. Essa pessoa está desconectada aí no chakra básico. Primeira coisa que precisa perceber é que você está aqui na Terra. Ó, tô aqui na Terra. Né? E tô sendo ingrato com essa Terra, né? Porque eu tô aqui, recebi uma acolhida aqui. Se eu tô aqui, é porque algum propósito tem pra eu estar aqui, não é? Vocês não concordam comigo? Que se a gente tá aqui na Terra, a gente não tem um propósito pra estar aqui na Terra? A gente não tá aqui a passeio? Então, se eu tô aqui, é porque tem um motivo pra eu estar aqui. E a Terra não é uma prisão, como muitos falam. A Terra tá aqui, é um processo natural de evolutivo dela e nosso. Se a gente tá aqui, foi por algum motivo, a gente foi conectado aqui. Vou falar até um pouquinho dessas questões aí, porque tem muita gente aqui que entende um pouco mais sobre experiências fora do corpo, experiências em outros planos, em outros planetas, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas acreditam que a gente está aqui na Terra porque a gente foi para cá escravizado, um monte de coisa. Pode até ser que muitos vieram enganados, sim. Pode ser, né? A gente não tem como afirmar, né? Mas o que eu mais percebo é que a gente foi atraído para cá por similaridade. É igual um imã, né? A Terra aqui, a frequência da Terra aqui é um imã. E quem está nessa frequência pode estar no canto do universo que for, vai ser atraído, quem estiver nessa mesma frequência, vai ser atraído automaticamente para esse plano aqui, para esse planeta. Porque frequências iguais, né? Então, a Terra está passando por um processo evolutivo e nós também. Assim eu acredito, assim eu experiencio, assim eu percebo nas sessões, assim eu percebo com as clientes, assim eu percebo comigo mesmo, assim eu percebo com a minha história que eu venho conduzindo até hoje. Que a gente está aqui, não é aprendendo, porque o que acontece? A gente veio e esqueceu, né? A gente veio aqui e esqueceu de tudo, esqueci de tudo. A gente tem a nossa intuição, que é fortíssima, a nossa conexão, que é fortíssima, né? De outras experiências. Então eu chego aqui com uma intuição, com uma consciência diferente, capaz de acessar coisas diferentes. As mulheres têm muito essa vamos dizer assim, esse refinamento. As mulheres têm mais facilidade de acessar essas questões de esquecimento. E são ditos como sonhos, como loucura, como viagem, só que as mulheres têm um acesso mais afinado com essas questões. Porque as mulheres têm mais intuição,
estão mais conectadas à intuição, estão mais conectadas à percepção, desde a energia feminina. Por isso que a mulher tem mais isso, esse feeling aí, que é só desabrochar, né? Na verdade, a gente veio aprender porque a gente esqueceu. Porque, na verdade, a gente tem todas essas informações na gente. A gente já tem essas informações. Todos nós temos. Não tem alguém aqui que é favorecido menos ou mais do que o outro. Todos nós temos essas informações. Basta a gente buscar trazer de volta, né? Então, eu estudo uma matéria, eu estou estudando alguma coisa, eu estou escutando uma live, por exemplo. Alguém escuta aqui a live, alguma mensagem, e sente assim, nossa, isso faz sentido. Não é que faz sentido porque eu estou contando uma coisa que tocou o coração de vocês. É assim também. Mas é porque você está rememorizando um conhecimento que você já tem. Está interno seu, você já tem isso em você. Como todos nós, né? Nós somos seres que têm esse aprimoramento interno. Só que o que acontece? O que aconteceu com a gente? O que eu percebo que acontece com a gente? O que eu percebo na minha experiência? Que a gente é como se fosse uma cebola, né? Uma cebola cheia de camada, cheia de camada. E a nossa destreza, a nossa mestria, a nossa excelência é aquele talinho lá do meio. Imagina que esse talinho lá do meio, eu tenho que deixar essas pedras mais aqui. Então, aqui é o mais próximo do que eu consigo ter aqui. Então, o talinho lá do meio da cebola, faz de conta que isso aqui é um diamante, tá? É um cristal, mas faz de conta que é um diamante. Então, o talinho lá do meio dessa... Eu postei um texto aí esses dias falando sobre isso. O talinho lá do meio dessa cebola, dessas tanto de camada, né? Imagina que aqui tá cheio de camada, várias camadas. E o talinho lá do meio é esse diamante. Que tem todo o conhecimento, que tem toda a sabedoria, que tem todas milhares, infinitas possibilidades de ser. É isso aqui que a gente é lá no miolinho. Então, como que acessa isso, Emília? A paz. E o que tem nesse miolinho? Vou falar, que é o mais legal. Que é a paz, a sabedoria, a divindade, a luz, a consciência, a humanidade não a humanidade de ser humano, a humanidade de estar integrado, sabe? De amar tudo, de amar todos os seres, de ser Deus em ação. Esse miolinho. Agora precisa acessar esse miolinho. Como que a gente acessa esse miolo, né? Primeira coisa, eu vou falar sobre essa questão do chakra raiz. Conectar com a nossa raiz, com a nossa essência que é aqui. Se eu estou aqui, tem um propósito de eu estar aqui. Né? A Elisete Conte, boa noite, Elisete. A Elizabeth, o Josian, bem-vindo, Josian. E a Lu, bem-vindos. Então, quando a gente começa a se conectar e a perceber que da forma que eu venho conduzindo a minha vida, ou eu estou vivendo uma super ilusão da Matrix. E o que é a Matrix? Um mundo, nosso mundo aí, né? Cheio de equívocos. E o que são esses equívocos nesse mundo? A falta de amor. A falta de amor. Não esse amor que a gente conhece, porque a gente tem um ponto de vista de colocar que o amor é só amor entre homem e mulher, né? É o amor romântico. Só que o amor, ele vai muito além disso, né? A terra, por exemplo, como a gente vai falar da raiz, da nossa base, né? A terra, ela nos ama infinitamente. A terra cuida da gente. Pra ser bem sincera com vocês, até aquele desenho Moana fala bem sobre isso, é a coisa mais linda, né?
traz a gente para de destruir a terra e devolve para ela, né, a esmeralda, o coração dela, para que ela se fortaleça novamente. Mas até esse coração ser devolvido para ela de forma amorosa, ela ainda está se doando, né? E a gente roubando esse coração dela, né? Como a gente rouba? Não valorizando, né? Não reconhecendo, né? Então a gente fica muito insatisfeito porque fulano é ingrato, fulano é ingrato, a pessoa foi ingrata comigo. E o quanto nós somos ingratos com essa terra? Que a gente mal percebe ela, né? A gente usa só, se transita para cima e para baixo, joga lixo, joga guimba de cigarro em qualquer lugar, vai na praia, lota a praia de guimba de cigarro, lota os lugares de lixo com maior desdém. E depois a gente exige que os outros nos tratem com respeito, com integridade. Se a gente não está tratando a nossa base dessa forma. Tem uma passagem na Bíblia, eu não sou muito conhecedora da Bíblia, mas que diz que do pó veio e para o pó retornarás, não é? Não é mais ou menos assim? Então, como que a gente está tratando esse local para onde a gente vai retornar? Pelo menos a matéria, né? Tem pessoas que acham assim, a matéria não é importante, a gente tem que preocupar com o espírito. Se não for preocupar com a matéria, então como é que você vai sobreviver aqui? Como é que você vai manter esse corpo, né? Muitas pessoas falam, ativa sua glândula pineal, desperta o seu terceiro olho, começa a ver tudo, estuda muito, fica bem informado. Mas isso não adianta se a pessoa não estiver com amor em equilíbrio, desperto na frequência perfeita. Não adianta. Não adianta eu ser um super cabeção, inteligentíssimo, super estudado, falo 200 idiomas, se eu não me conecto com a minha essência, com o miolinho lá da cebola. E não valorizo essa estrutura que é a Terra, né? Nós somos o elo entre o céu e a Terra. E como que esse elo tá, né? Eu só louvo a Deus, 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 e a terra... Que terra? A terra não é nada, a terra é a mãe. E é aí que a gente perde. E é aí que a gente perde. Porque a gente desvaloriza a mãe. Por que a mãe? Né? Por que eu vejo a terra como a mãe? Porque de onde que a gente tira a água que a gente bebe? De onde que a gente tira a comida que a gente come? De onde que a gente tira a estrutura para nos manter? De onde que vem 99,999% do que a gente utiliza aqui? Da terra. Da terra. Quem faz a limpeza do nosso oxigênio? As árvores. E as árvores vêm de onde? Da terra. De onde vêm as frutas, os alimentos, a grande maioria dos alimentos que a gente come? Da terra. E como a gente vem tratando a terra? E também não é só esse coisinha de tratar a terra. Vamos tratar a terra, agora vamos defender os animais, não vamos deixar matar os animais, não vamos desmatar, não vamos nada disso. Isso é muito importante para a terra. Muito. Mas o que mais pesa na terra é a nossa frequência. É a frequência que a gente nutre em nós. É isso que é o mais pesado para a terra. Porque se a gente mudar a nossa frequência energética, elevando a nossa frequência, melhorando a nossa frequência, conosco mesmo, a gente para de fazer esse monte de coisa errada na Terra. Porque a gente vai ter mais consciência. A gente vai tirar a nossa consciência lá do chakra esplênico, do chakra básico, de forma tóxica, e trazer essa consciência que vai subindo através de todos os chakras até aqui. Aí dá uma luz da consciência.
Por isso que às vezes a gente está numa aula, numa coisa, a gente dá um estalo. Nossa, e não é que é verdade? Nossa, e não é que faz sentido? Nossa, porque trouxe a luz. Saiu lá da base, veio subindo essa energia até chegar aqui, paf, estourou. Ou então vem por cima, né? Chakra coronário. Mas é muito importante que a gente esteja com o nosso chakra básico bem equilibrado com essas questões, com consciência com essas questões, né? Então a gente acha que é só tratar bem a terra, sim, conectar com a terra, ser grato à terra, isso é um bom começo, isso é um ótimo começo. Virar um defensor da natureza, sim, é um ótimo começo. Mas o que mais pesa na terra são a nossa frequência, a capacidade que a gente tem de fazer mal para a gente mesmo e para os outros, a capacidade que a gente tem de atrair energias ruins, entidades, obsessores. Isso é o que mais pesa, porque cada um de nós pode ter milhares de obsessores. Milhares eu não digo, eu nunca peguei ninguém com milhares, mas muitos mil já. Então essa frequência que a gente traz, que a gente tem, atrai esse monte de consciências, esse monte de seres caídos, entidades, espíritos obsessores e etc, gato. A gente atrai eles. Por quê? Por causa da nossa frequência. Porque se eu estiver vibrando numa frequência mais elevada, fazendo práticas para me conduzir a um estado de paz, equilíbrio, de amor próprio, de autoconhecimento, aí eu paro de atrair esse monte de consciência, porque eles não vão nem me enxergar. Porque eles vão estar vibrando lá embaixo. Porque em vícios, né? Em vícios que eles vibram, em culpa, em raiva, em medo. E eu vou estar vibrando aqui na frequência do amor, né? De frequência de milagres, que é o 528 Hz, 432 Hz. Tem várias frequências. Como que eleva a frequência, né? Primeira coisa, saindo da frequência do medo e tendo coragem de olhar para você mesmo. Coragem de se olhar no espelho e encarar as sombras. Quais são as minhas sombras? Quais são as minhas inseguranças? Quais são as minhas falhas? E se assumir responsável por elas. Porque quando a gente fica só na culpa, eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpado. O culpado, ele tem alguma saída? Na minha visão, o culpado não tem nenhuma saída. Mas quem se coloca como responsável, o que se coloca como responsável, ele pode escolher fazer alguma coisa diferente. Eu posso escolher fazer algo diferente. Eu posso escolher mudar a minha vida. Eu posso escolher parar com esses vícios, parar de fazer fofoca, um monte de vícios densos, negativos, que deixa a gente numa frequência baixa e ignorante. Totalmente ignorante. Até que a gente canse disso. Às vezes a vida faz um chamado. Na verdade, a vida não. A nossa alma faz um chamado, porque ela não aguenta tanta dor e tanta frequência ruim. E quando a nossa alma faz esse chamado, dê graças a Deus. Vai sofrer, às vezes é um processo de dor, é um processo de sofrimento, é um processo de desemprego, é um processo de um monte de coisa. Mas é um chamado da nossa alma, para a gente vir e ser o que a gente veio ser. E não ficar distraído mais com as coisas do mundo. As coisas do mundo, elas são realmente complexas de sair fora. Porque tem uma frequência tão forte e tanta coisa que faz com que a gente possa se perder, que é impressionante o tanto de formas que fazem. Só que a gente tem que entender que nós somos muito capazes. Porque, no fundo, a gente é esse aqui. Lá no miolinho da cebola, a gente é um diamante. A gente é uma joia para Deus. Então, a gente tem que ter coragem de mergulhar dentro de si mesmo e buscar esse brilho, essa essência.
Porque é ela que a gente é de fato. É essa essência que a gente é de fato. A gente não é um monte de curso que faz, a gente não é um monte de relacionamento que a gente tem, a gente não é, eu não sou Emília, só Emília, eu estou vivendo a experiência Emília, mas eu não sou só Emília. O que eu sou de fato é uma essência pura e verdadeira. O que eu faço hoje é trilhar esse caminho de conectar novamente com esse lugar. E eu descobri isso há alguns anos atrás. E trilho esse caminho. Desconstruindo a pessoa que eu era, que eu construí. Que era uma Emília comum, como muitas pessoas. Continuo. Tudo que era de bom em mim que eu tinha antes, continua. O que eu vou eliminando de mim é o que não serve. É o que não serve mais. E não serve para a pessoa que eu quero construir, não serve para a pessoa que eu venho percebendo como que é ficar melhor, estar melhor, me sentir melhor, mais feliz, mais satisfeita, mais conectada comigo mesma. Então, o que importa para mim mesmo é estar melhor comigo mesma. E fazendo mudanças. Como? Através do autoconhecimento, através de práticas simples, através de exercício de respiração, através de meditação, né? Se chegar uma pessoa que está muito pregada nas questões negativas, você fala com ela sobre meditação, ela dá um pulo para trás e fala, meditar é impossível. Até o propósito de algumas pessoas construírem a meditação como esse lugar impossível, é de propósito. É de propósito para a gente continuar perdido e continuar sendo controlado por um monte de consciências aí que não tem amor no coração. Então, meditar é uma coisa muito simples, muito prática, né? Meditar é você colocar presença no seu dia a dia, estar presente. Como que eu estou presente no meu dia a dia? Eu estou agora presente aqui com vocês. Além de estar presente, trazendo esse conteúdo, eu estou presente no meu corpo. Porque eu estou sentindo os meus pés, eu estou sentindo a cadeira, eu estou sentindo a roupa no meu corpo, eu estou sentindo o colar no meu pescoço, estou sentindo o brinco. Estou sentindo até o arzinho que está passando aqui, meio friozinho. Isso se chama presença. Eu estou presente, aqui e agora. E eu estando presente aqui e agora, me traz um monte de coisas boas e além de consciência. Porque quando eu estou vivendo no passado, eu estou rodando uma fita lá no passado. E estou ansioso tentando viver lá no futuro. Eu estou rodando uma fita lá no futuro. E o último lugar que eu estou é presente. Então, traga a sua presença de volta. É difícil. Claro que é. Porque eu estou com a mente treinada a viver no passado ou no futuro. Mas toda vez que eu volto para o meu corpo, eu volto para o presente. E quanto mais eu praticar isso, mais afinada com o presente eu vou ficar. E menos risco de sofrer um monte de coisas no plano etérico eu vou correr. Quase zero risco. Quase zero risco. Quando eu desdobro meus outros corpos, desse corpo aqui físico. Quando eu estou presente, eu me envolvo em menos confusão também. Porque eu não estou vivendo meu disco, não está vivendo lá no passado, né? Alguma coisa que aconteceu, que eu sofri, eu sofri lá no passado, mas eu estou sofrendo aqui agora. Eu passei por um trauma lá no passado. Eu estou sofrendo esse trauma aqui agora. Então, estar presente. E aí, eu estou presente conectada com a Terra. Olha que legal. Isso me traz mais presença e ativa meu chakra básico, lá na base da minha coluna, o meu chakra raiz, o meu chakra do instinto de sobrevivência. Ele começa a entrar em equilíbrio, porque eu estou presente e conectada com a Terra, que é minha estrutura, é minha base, é meu chão.
Então, posso fazer isso agora. Eu posso estar num apartamento lá no 20º andar, mas eu posso me conectar com a energia da Terra. Lembra que eu falei na última live? Acho que foi na última live. Que nós somos pura energia e essa energia é atômica que a gente tem. E tudo é essa energia atômica. Então, se eu tô com a mente boa e me conecto, mais equilibrada, e me conecto com essa estrutura atômica da Terra, eu tô com o pé na Terra, lá no 20º andar. Porque eu trago aqui a minha consciência e finco as minhas raízes na Terra. E vou lá no profundo da Terra, lá no centro da Terra. E agradeço pela estrutura, por me manter, por me sustentar, por me nutrir, por estar presente comigo 24 horas por dia. Conectar com essa estrutura. E quando eu começo a me conectar com essa estrutura de terra, que eu estou na Terra, e que se eu estou aqui, por mais desafiador que minha vida esteja sendo, eu sou grata por tudo que eu já conquistei, pelo que eu vou conquistar. Aí, ó, esse é bom para estar no passado e no futuro. Pelo tudo que eu já conquistei, por tudo que eu vou conquistar e pelo que eu estou trazendo para mim nesse momento, no presente. Conexão com essa terra. Isso é desafiador para muitas cabeças muito racionais? Sim. Mas quando a gente busca essa estrutura, essa conexão, a gente começa a dar espaço, sair dessa mente racional e vai para um espaço mais intuitivo. Uma coisa que é inerente nossa, que ela já existe, né? Porque o nosso emocional, o nosso racional, ele é meio que construído aqui, né? Não acredita nisso, isso é mentira, isso é viagem, esse povo é louco. Mas todo mundo aqui já teve uma experiência bem diferente. Todo mundo aqui já teve algum sonho muito lúcido. Todo mundo aqui já teve uma experiência de sentir alguma coisa, de entrar em algum lugar e sentir algumas coisas. De estar em algum espaço e sentir algumas coisas. Todo mundo tem essa percepção. Só que, em vez de ignorar essa percepção, tem pessoas que afloram essa percepção, como que eu fiz. Eu busquei aflorar, entender, compreender. Por que quando eu tô aqui nesse lugar eu sinto isso? E por que eu tô ali naquele grupo de pessoas eu sinto aquilo? Eu quero entender. Eu quero saber. Eu quero saber o porquê. Né? Teve vários lugares que eu já fui na minha vida que eu chegava lá no meio de um monte de pessoas e sentia, começava a sentir desejo sexual. Eu tava num monte de pessoas. Por que eu tava sentindo aquilo? Se eu não tava nem pensando naquilo. Porque as pessoas que estão na minha volta, elas estão vibrando nessa energia. Então, nós, como todos, somos antena e ficamos em grupo trocando essa energia ali, ó. Então, às vezes, a gente tá conversando com a pessoa e começa a sentir aquela ativação lá embaixo, no chakra básico, tá? Lá nos órgãos genitais, no chakra básico. A gente tá conversando com a pessoa e começa a sentir uma atração. Se aquilo não foi meu, se eu não tive uma ligação com aquela pessoa, se eu não senti uma atração por ela ao ver ela, sei lá, né? Ou eu me apaixonei, sei lá, e do nada eu comecei a sentir isso, é porque a energia dessa pessoa tá ativada nesse campo, não quer dizer que ela tá com tesão por você, quer dizer que a energia tá muito ativada ali, invadindo a sua energia. É um ladrão energético ali, ativando aí na parte sexual, né? É uma cliente minha que ela tava achando que tava afim de um rapaz lá que ela conheceu. E eu falei pra ela, qual que é o comportamento dele? Ele é assim, assado, ele já teve um monte de relacionamento e tal, mas ele falou que mudou, que não sei o que, ele mudou de comportamento, ele mudou de atitude. Eu falei pra ela, tá bom, entendi.
Então vamos fazer o seguinte, vamos saber se essa energia é sua mesmo ou se é dele? Isso é ativação de uma forma negativa lá no chakra básico. Do nada a pessoa começa a sentir tesão para outra, acha que tá afim da outra, só que não é bem por aí, né? Porque não é assim, às vezes a pessoa não tá afim de um relacionamento, de repente eu comecei a sentir umas coisas lá estranhas por essa pessoa. Sentimental? Emocional? Não. Quando eu chego perto, eu ativo. Sinto o meu órgão sexual, assim, mais excitado. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma proteção energética, uma limpeza energética, e quando você estiver perto dessa pessoa, faça esse campo de proteção. E aí me fala o que você vai sentir. E o que aconteceu? Ela não sentiu nada. Por quê? Porque ele estava tão naquela energia essa energia viciada aí na sexual, né? Então, nessa energia de instinto sexual, ativado de forma negativa, só o instinto, né? Não a fim de procriar, mas é instintivo, né? O sexo é um instinto. Então, tão acionado que ele estava acionando as pessoas em volta. E sendo automaticamente um ladrão energético, né? Então, depois que ela fez essa proteção, ela falou, não tenho nada com essa pessoa. Não sinto nada por essa pessoa. Aí eu falei assim, eu imaginei. Porque pelo perfil que você me falou, é uma pessoa que exala esse tipo de energia. E várias mulheres caem nessa questão. Isso porque é um homem, tá? Porque isso acontece dos dois lados, tanto com mulher quanto para o homem. Então as mulheres vão lá e caem nessa história. Por quê? Porque são ativadas nessa questão. E às vezes não tem nada com a pessoa. Teve uma cliente minha que ela também me deu um depoimento que ela estava no trabalho e todas as vezes que chegava uma pessoa lá perto dela, ela ficava muito ativada no chakra básico, lá na base da coluna. E aí eu falei com ela, olha, faz proteção, porque ele tá ativando e ela não sente nada por ele, não gosta dele. Começou a achar que gostava porque sentia esse calorão no corpo, nas partes íntimas, só que não tinha nada. É porque a pessoa estava ativada de forma desequilibrada ali. E isso não quer dizer que essa pessoa tem energia sexual lá no órgão sexual mesmo. Não quer dizer. Quer dizer que essa energia está tóxica no campo energético dela, que está atingindo um monte de gente. E quem é mais perceptivo, percebe. E quem não é tão perceptivo assim, acaba caindo, então simplesmente ignora, tá tão perdido na própria energia que não percebe nada, né? Ei, Cristiane, Alenor, acho que é isso, né? Regia Patrícia, bem-vindas, meninas. Então, nós estamos falando aqui sobre o chakra básico, lá na base da nossa coluna, e como isso influencia na nossa vida, tá? Então, por que eu comecei do chakra do estômago e fui descendo para cada chakra, né? Fiz várias lives, acho que essa é a sexta live. Né? É a sexta live que eu venho falando sobre essas questões dos chakras e a importância. Ei, Alessandra! E a importância de equilibrar aí essas questões. Porque não é só um chakra, não é só alguma coisa. É uma coisa aleatória que ela está falando. Não, é a nossa estrutura. É o que nos move. Então, se eu tô com problema nesse chakra, meu movimento aqui vai ser difícil. A minha ação vai ser difícil. A minha conexão com a Terra vai ser difícil. Porque eu estou num plano material, né? Nós estamos aqui no plano da matéria. Então, eu preciso estar conectada bem com esse plano, de forma equilibrada, né? Preciso estar equilibrada nesse plano, para poder movimentar com leveza, com fluidez e fluir de acordo com essa energia, conectada com a Terra. Que aí a transformação começa de forma natural, como a Terra, como a natureza. Eu sou parte dessa natureza. O que me adoece é a desconexão com essa minha natureza. O que corrompe a minha cor do arco-íris é a minha desconexão com essa minha natureza aqui no momento.
A minha natureza é aqui, é essa. Eu sou 50% terra. Eu estou 50% conectado com a terra. Eu sou 50% filha da terra. Eu sou 50% filha do Criador e 50% filha da terra. E faço esse meio do caminho aí, entre o céu e a terra. Então eu sou o ponto de equilíbrio. Se eu não estou conseguindo levar esse equilíbrio entre um e outro, causa uma desconexão e um adoecimento da parte terrena, da nossa parte. Porque a gente se desconecta de cima e se desconecta de baixo. Porque não adianta eu estar só conectado em cima ou tentar só conectar embaixo. Eu preciso estar em conexão com os dois. Por isso aquele símbolo do infinito também é uma aliança. Né? Tem várias interpretações, mas para mim é essa aliança. Né? O 8 assim, né? É essa conexão. E eu sou o meio, o centro dessa conexão entre céu e terra. Então, quando eu trago para mim a responsabilidade de transformar minha própria vida, voltar essa conexão natural, que é inata de um ser humano, ser natureza, eu volto a me conectar com a terra e automaticamente me conecto com um alinhamento perfeito com o céu. Começando a dar uns bichinhos aqui. Então eu começo a me conectar com esse alinhamento perfeito entre céu e terra. O que eu preciso para fazer para conectar perfeitamente com as questões da terra? Primeira coisa, começar a me curar. O que é essa cura que eu tanto falo, né? Tomar consciência, perceber que a vida da gente segue ciclos que se repetem. Por que a pessoa lá, a gente não muda o relacionamento? Tá sempre dando voltas, melhora um pouquinho, mas cai de novo. Melhora um pouquinho, mas cai de novo. Sempre dando aquela volta em círculos. Sempre eu não consigo melhorar, não consigo sair dessa estagnação. Minha vida não vai para onde que eu gostaria que ela fosse. Sinto que eu tô bloqueada, eu sinto que tem alguma coisa me atrasando, sinto que tem alguma coisa me atrapalhando. Então, começa a olhar para si. Começa a olhar o que você fica pensando enquanto tem alguma coisa acontecendo na sua vida. Hoje eu fui fazer uma caminhada e aí eu tinha ouvido uma música, essas músicas fuleiras que tá aí hoje em dia, e aí eu tô andando e percebi essa música tocando na minha cabeça, porque fica gravado no nosso subconsciente. O nosso consciente é 5% e no nosso subconsciente fica lá armazenado um monte de coisa. O nosso subconsciente ele pega quase tudo que a gente veio durante o dia. O nosso consciente veio aqui, ó, mixaria. Mas o nosso subconsciente está atento a tudo. E tudo isso fica gravado nele. Né? Então, uma música que fulano lá longe estava escutando, ficou na minha cabeça. E eu tô andando e eu tô vendo isso. Eu falei assim, que meleca é essa? Esse trem tocando aqui na minha cabeça. E aí eu comecei a repetir uns processos para limpar esse pensamento e trazer outra coisa e gravar outra coisa em cima disso no meu subconsciente. Só que essas músicas e as frequências que eles colocam são tão fortes. Ei, Fran, boa noite, querida. Ei, Marco, boa noite. Então, essas frequências que eles colocam pra gente são tão fortes que impregnam, viram formas, pensamento. Porque repete, aí vira uma bolinha aqui, ó, tóxica, bem no seu campo, né? Campo áurico. Bem aqui. Pode ser em qualquer lugar, né? Mas eu percebi que tinha uma coisa estranha, porque eu já tinha feito um processo para mudar e aquilo voltava. E aí eu fiz uma limpeza nesse processo. Ho'oponopono faz isso. Você tá com uma coisa tóxica ali na cabeça, repetindo, Ho'oponopono. Ho'oponopono. Eu limpo em mim as memórias, compartilho com esse pensamento. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe. Até que termine, né? Tem processos que não é bem assim. Eu tô falando de uma forma de pensamento de uma questão de uma música, né? Tem coisas que repete na cabeça da gente, que são processos traumáticos, que precisam ser trabalhados, né? Que são curas que precisam ser feitas. Aí é diferente. Eu tô falando aqui simplesmente de uma música. Então, o Ho'oponopono atua muito bem nisso. Eu usei uma técnica que eu uso, porque eu sou terapeuta, então eu uso o que eu aprimoro aqui em mim. Então,
Fiz essa técnica porque era uma forma de pensamento, porque estava repetindo. Eu fazendo meus mantras e isso repetindo. Eu me distraía de novo e voltava essa música. Então eu eliminei essa forma de pensamento. Acabou. Ela não voltou. E agora eu nem consigo lembrar da música, porque eu eliminei a forma de pensamento. Então perceba você. Perceba seu comportamento. Perceba para onde vai sua mente quando ninguém está vendo você. Quando você está sozinho em casa, o que você fica fazendo? Se construindo ou destruindo você, né? Eu até fiz umas anotações aqui, deixa eu ver se eu abro. Eu sou daquelas assim, que faz a colinha para a prova e na hora da prova eu não uso a cola, porque gravou a cola. Mas essa aqui eu acabei de lembrar agora. Provavelmente eu nem vou usar, porque eu sou dessas que não serve para colar nada. Então, aonde que tá os seus pensamentos? Esse pensamento vira ação. Pensamento, 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 ação. Pensamento, 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 ação. Pregou, colou. Pensamento, 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 emoção, ação. Fixe! É um trem difícil de desmontar, né? Então, a gente se conecta a uma mente muito infantil. Ah, mas Emília, é a vida muito careta viver assim, consciente. Careta, para mim, era a vida que eu levava antes. Eu vivi em ciclos horrorosos de negatividade na minha vida. Ei, Norma, Ana, boa noite, Ruth, bem-vindos. Então, eu vivi em ciclos horrorosos na minha vida. Horrorosos. Hoje eu me sinto livre, me sinto fazendo as minhas próprias escolhas. Eu escolho que música que eu quero colocar dentro da minha cabeça. Eu escolho o que eu quero trazer para dentro de mim. Porque se eu trago coisas que têm a frequência muito baixa, como fofoca, como intriga, como inveja, como energia de jogar uma pessoa contra a outra, como coisas que não agregam, né? O que isso está somando para minha vida? O que esse conteúdo que eu ando nutrindo aqui dentro de mim, trazendo para dentro de mim, está somando para minha vida? Está me transformando numa pessoa melhor? Está construindo ou destruindo? Está construindo ou está destruindo? Porque se todas as vezes que eu faço escolhas que fazem mal para mim, para minha psique, para o meu corpo, para o meu relacionamento, para minha vida, vícios, por exemplo, né? Que são os mestres de destruição. A Ana é a sobrinha da Fran. Isso, bem-vinda, Ana. Então, eu estou construindo ou estou destruindo? Então, percebe como que minha vida tá. Quando eu vou para um lugar paradisíaco, maravilhoso, mas chega lá, eu tomo 3, 4, 5 doses de uísque. Eu tô vivendo, experienciando presente aquele momento? Eu tô consciente ali naquele momento? Eu não tenho nenhum problema assim com bebê, com nada disso. O problema é quando isso começa a prejudicar. Eu tô ali presente, eu saio para passear com os meus filhos. Aí eu vou lá e chapo o melão. Eu tô presente com os meus filhos? Eu tô presente ali no meu corpo? Eu tô presente ali comigo? Quando a gente vai tirando essas camadas de cebola do nosso campo, né, e descobrindo, e desvendando, e purificando, e curando as sombras, né, e às vezes a gente está ali imbuída influenciada por entidades, por obsessores, né, obsessores, encosto, que estão ali doidos para sentir a sensação de álcool, só que eles não conseguem. A gente libera esses fluidos no nosso campo. É energia, né? Esse álcool não vai só para minha bexiga, para o meu intestino, sei lá para onde que vai para o vaso, não. Isso é uma energia também que eu estou colocando para dentro de mim. E isso exala. Tem muitas pessoas que começam a beber e começam a suar, né? Começa a perceber que está mais, né, preguento. Então exala.